Começa mais um podcast. Pão sem fermento. As verdades do reino. Com Vando Santana Livres. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Pão Sem Fermento. Olha aí, hoje tá muito legal. Você precisa ficar até o fim, porque iríamos falar de um tema muito interessante. Em um tempo de tanta confusão, de tanta distorção sobre quem ele é, a pergunta é: quem é Jesus? Então fica com a gente até o fim. Você vai amar, tenho certeza. Mas antes dos nossos recados, galera, você pode estar interagindo mais com os conteúdos que a gente coloca, que a gente sobe para as plataformas digitais, Spotify, YouTube. Então você é nosso convidado a acessar nossos Instagrams e a ter mais acesso a essa revelação que o Pai tem nos dado. Existem outros podcasts, outros episódios que também você pode acessar no Spotify, procura lá, são bem legais, bem intensos, e que vai ajudar muito você a trazer uma visão sobre o reino de Deus. Amém? É isso aí, vamos que vamos! É isso aí, galera, vamos lá. Então, quem é Jesus? Esse é o nosso tema, é a nossa proposta para o nosso podcast, episódio 4. E a gente fica feliz em ter você aqui com a gente, para que a gente possa, à luz da palavra, das escrituras, estar abordando esse tema tão importante. Porque, amados, é muito interessante a gente ver que uma das coisas que o inimigo ele consegue fazer é deturpar. Então, um dos trabalhos do inimigo é deturpar, lançar obstáculos para que as pessoas não contemplem a verdade. E mais do que nunca, a nossa geração precisa ouvir sobre Jesus, sobre quem é Jesus, porque de fato, há muitas outras interpretações pessoais, de também interesse religioso, tão somente, expresso pela religiosidade dos homens, em fabricar um Cristo, ou seja, um Cristo que se adapte à sua forma de vida. Então nós vemos hoje que há uma forma até terrível, né? A gente vê hoje cada vez mais uma expressão de um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Então a gente vê que há uma necessidade hoje de falarmos sobre quem é Jesus. As pessoas precisam saber quem é Jesus. As pessoas precisam saber de fato quem é o Galileu, quem é o Filho de Deus, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a nossa proposta é essa. Em um tempo em que existe um olhar deturpado sobre quem é Jesus, é trazer luz sobre quem é Jesus, de fato quem é Jesus. E nós precisamos entender isso. E um dos textos, logo de início, que eu gostaria de usar para que nós possamos, assim, a gente pudesse estar fundamentando a nossa fala aqui no podcast, porque nós temos essa preocupação de falarmos aquilo que está atrelado à Bíblia, aquilo que está se adequando à palavra de Deus, porque senão a gente traz uma interpretação pessoal
e não uma interpretação bíblica. E a gente precisa saber quem é esse Cristo. Afinal de contas, o que está escrito aqui nesse texto inicial que a gente quer ler, que é em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 4, que diz assim: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, nós sabemos que essa carta aos Coríntios, a igreja, ali está escrita por Paulo e traz uma exortação sobre como aquela comunidade está abraçando a ideia, está abraçando o ensino sobre outro Jesus. É muito interessante quando o apóstolo Paulo ele usa realmente esta palavra, e ele diz assim, prega outro Jesus, ou seja, estavam pregando um Jesus que não era o Jesus do Evangelho, que não era o Jesus da expressão apostólica. Então já havia ali realmente algumas expressões que não eram verdadeiras sobre quem é Jesus, alguns olhares de forma deturpada sobre a pessoa de Jesus. Então é interessante, amados, porque essa tônica, essa ideia sempre acontece nos nossos dias. As pessoas estão tendo um olhar deturpado sobre Jesus e muitas vezes elas estão enxergando outro Jesus, o Jesus curandeiro, o Jesus que quer só deixar você rico, o Jesus que não se importa com a sua vida, o Jesus que não está nem aí para os seus feitos cotidianos, ou o Jesus que é paz e amor, ou Jesus que é vingativo. Enfim, nós estamos vendo que muitas das vezes a igreja ela passa por essa tentação de estar olhando para aquele que não é o verdadeiro. E quando o apóstolo Paulo fala assim, como vindo alguém prega outro Jesus que nós não temos pregado, vocês aceitam. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que nós já temos uma queda, né? Nós já temos assim uma inclinação para aceitar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Por quê? Porque o Jesus da Bíblia ele vem reinar sobre nós. E o Jesus que nós inventamos, nós reinamos sobre ele. Então é muito mais fácil todo esse sistema que está aí no mundo não ir contra a ideia do Cristo, mas inventar um Cristo do que combater o Cristo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. É muito mais fácil o homem, a sua carnalidade em si, inventar um Cristo do que aceitar o verdadeiro Cristo, porque o verdadeiro Cristo ele vem reinar sobre nós. O verdadeiro Cristo ele vem governar as nossas vidas. Então é muito interessante que muitas das vezes as pessoas estão contemplando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, né? Influenciado por líderes que muitas vezes são gananciosos, essa é a verdade, líderes que muitas vezes querem alcançar seus próprios objetivos. Muitas das vezes você está em um lugar que o objetivo não é evangelho, o objetivo é um objetivo pessoal. Você precisa ter discernimento para entender isso, é um objetivo apenas pessoal. Então é muito interessante nós vermos que a importância de nós sabermos quem é Jesus de fato. Então esse podcast ele tem essa preocupação. E pode ter certeza que esse podcast vai ser dividido em 2, talvez 3, não sei. Mas a gente não vai conseguir fazer um mínimo possível de uma definição se a gente, em 30 minutos, 40 minutos. Né? Nossos podcasts eles vão até 30 minutos. Então é muito interessante a gente observar isso. Quem é Jesus? Esse é o ponto crucial para a igreja dos nossos dias. É saber quem é ele e olhar para ele.
É saber ter. Esse é o teu ponto, você ouvinte, é o teu ponto crucial. Muitas vezes a gente tá seguindo um Jesus que é uma invenção. A gente não está seguindo um Jesus que é o Jesus bíblico. Então, cuidado com essa ideia de outro Jesus. Então, de fato, né, quem é Jesus? E é isso que nós queremos abordar nesse podcast. É isso aí, meus irmãos. Para nós falarmos sobre quem é Jesus, nós precisamos ir para o início do seu nascimento. Por quê? Porque cada expressão de Jesus, desde o seu nascimento, está apontando para algo, está revelando a natureza divina, está evidenciando a vontade de Deus, está nos dando a oportunidade de enxergar como Deus enxerga. Então é muito importante para que a gente saiba quem é Jesus. A gente precisa ir para o texto bíblico e compreender os seus atos, a forma como ele se manifestou aqui na terra. Então, sempre falo, a ideia da igreja não é inventar algo novo, sempre eu falo sobre isso. A igreja, ela está aqui para viver aquilo que já foi proposto, que já foi decidido pelo Pai. Não é para inventar algo, é para viver algo que já está acontecendo. Então nós precisamos ver quem é Jesus. E como eu disse, um podcast só não vai dar para a gente ficar abordando toda essa temática, mas a gente vai começar a ver quem é Jesus a partir do seu nascimento. Então, como Jesus nasce, onde Jesus nasce, a forma, o jeito, traz uma lição, traz uma ideia muito poderosa sobre realmente quem é Jesus, sobre a sua essência. E lá em Lucas, capítulo 2, a Bíblia diz assim, no verso 7, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então é muito interessante, é muito importante nós vermos como Jesus nasce e onde Jesus nasce. A gente sabe que o momento do nascimento de Jesus está ocorrendo ali e é interessante. É como ele está acontecendo. É como ele acontece. Nós sabemos que Jesus poderia estar nascendo em um lugar seguindo a lógica humana, como um rei, onde nascem os reis. Os reis nascem em palácios. Os reis nascem em meio ao conforto. Essa é a lógica. É a lógica. Os reis, eles nascem nesses lugares. E Jesus, ele não veio para se tornar um rei. É muito interessante isso. Jesus, ele vem como um rei. Ele é o rei dos reis. Nós precisamos entender o texto bíblico que Jesus não se torna rei. Ele é um rei. E este rei, como já um rei, porque é muito interessante a gente observar que você poderia dizer assim, mas um rei pode nascer em um lugar e se tornar um rei, mas ele vai se tornar, mas um rei em si, ele é encontrado nos palácios. E Jesus como rei, ele nasce em um lugar que foge à lógica humana, que foge à lógica natural. Porque primeiro o cenário não é um cenário normal, é um cenário totalmente que não é natural. Ele nasce
ali em um estábulo, ele nasce em um lugar que é impróprio, né, para se nascer uma criança, e ele é enrolado ali, ele é colocado também em um lugar que é um lugar impróprio, que é uma manjedoura, que é um lugar onde os animais comem. Então, todo esse cenário, todos esses sinais apontam para a humildade de Cristo, a humildade do Deus Todo-Poderoso. E é muito interessante nós entendermos isso, porque talvez isso até confundiu os anjos, confundiu os demônios, e tenho certeza, eles ficaram confusos com isso. Como um Deus tão grandioso e poderoso se sujeita a isso? Talvez o inimigo ele jamais pensaria que isso seria possível. A grandeza de um Deus se sujeitar. E é muito interessante nós vermos, irmãos, que ele é Deus, e por ser Deus ele faz o que ele bem quer. E ele expressa a sua humildade. Ele ama a simplicidade, ele ama a humildade. Ele ama o lugar que é vivido com verdade. Então o nascimento de Jesus aponta para um Jesus que traz para nós a forma como o Eterno enxerga, né? A forma como o Eterno deseja que nós vivamos, na humildade, na simplicidade de ser. Enquanto, amados, Jerusalém é um centro religioso, cercado de pessoas que estão com as Escrituras na mão, mas fazendo uma interpretação própria ou vantajosa, a gente vê que Deus ele sai desse centro religioso e ele vai para uma cidade pequena chamada Belém, para que nessa cidade pequena chamada Belém nasça o Salvador do mundo. E é muito interessante que em toda essa festa de nascimento, e que é uma festa, porque os anjos aparecem para festejar, é uma festa porque o céu para ver, né, o mover de salvação, é uma festa porque isso traz grande preocupação aos demônios, é uma festa porque isso traz salvação aos homens. Mas Deus ele está se movendo totalmente ao oposto daquilo que Jerusalém expressa naquele momento, que é esse rito religioso voltado pelo orgulho, pelo poder, pela retenção de bens. E a gente vê esse Cristo nascendo em um lugar improvável, em um lugar humilde, em um lugar onde as pessoas não dão nada. E quando a gente vê o nascimento de Jesus, a gente já começa a observar o que ele traz. Ele traz essa essência, ele traz essa simplicidade, porque desde o nascimento, Jesus está nos ensinando a sermos desapegados daqui, a sermos desapegados da terra, a termos um apego pelo céu, a termos um inclinar para aquilo que é eterno, a não gastarmos a nossa vida com aquilo que é efêmero, com aquilo que é passageiro. Então o nascimento de Jesus já traz essa denúncia. Então nós vimos esse Jesus que se move na simplicidade, na humildade, nos lugares improvável, e que nos cativa, nos ensina também a organizarmos a nossa vida naquilo que é eterno. Então é muito interessante isso, amados, porque a resposta de nascer em Jerusalém, de nascer em Belém e de Jerusalém não participar, de Jerusalém e seus sacerdotes não participarem, denuncia que Deus tinha rejeitado aquele sistema religioso e que agora ele está se movimentando de uma forma a qual ele espera de nós. Em uma forma simples, em uma forma verdadeira, em uma forma humilde. Então, nós precisamos entender que subir a Deus é descer. É interessante entender que no reino as coisas acontecem de forma contrária. Se você quer subir e evoluir em entendimento, em graça no reino, você tem que descer.
Você tem que descer aos níveis de humildade, de simplicidade, aos níveis em que Cristo nos ensina. Então o nascimento de Jesus já é uma denúncia, Não é à toa, amados, que o Evangelho de Mateus relata que os magos, seguindo a estrela, vai parar onde? Vai parar em Jerusalém. E lá no palácio de Herodes eles perguntam: onde está o rei dos judeus? Porque na lógica, como a gente já falou aqui no início, na lógica, o rei está no palácio. Na lógica, o rei está no palácio. Ao ponto que eles caminham para Belém e chegam lá, eles se rendem diante de um Deus, diante de um rei, ao qual eles nem esperavam. A simplicidade. Então, imagine como aqueles magos ali não foram impactados com a simplicidade da manifestação de Deus. E muitas vezes a gente está olhando para um Jesus buscando complexidade nele. E Jesus é simples. E talvez seja aí o escândalo da nossa geração. Nossa geração não quer admitir a simplicidade de Jesus. A nossa geração, por ela pensar que ela é intelectual, por ela pensar que ela é avançada, ela não aceita a simplicidade do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E ele se manifesta em simplicidade. É por isso que cada elemento é crucial para que nós possamos saber quem é Jesus. Cada ato, cada forma, cada gesto, tudo aquilo que os apóstolos transmitiram para nós, precisamos abraçar, estudar, meditar, para que a gente tenha a ideia de quem é Jesus, a ideia verdadeira. E é interessante que em todo esse cenário de nascimento, a chegada dos magos, a manifestação ali dos anjos, a ida dos pastores e tudo mais, a gente vai ver que, principalmente ali com os magos, que eles chegam ali em Jerusalém, chega ali e Herodes pergunta aos principais sacerdotes, aos escribas, onde deveria nascer o Cristo, o rei dos judeus. E é interessante que eles afirmam, segundo as escrituras, há de nascer na Belém, na pequena Belém. Mas o que é mais interessante é que, mesmo diante de todo esse alvoroço, de toda dessa surpreendente, o alvoroço da surpreendente chegada dos magos, que lá no capítulo 2 de Mateus, no verso 3, diz que alarmou, Herodes e toda Jerusalém, ou seja, todo mundo ficou alarmado com a chegada daqueles homens e com a proposta que aqueles homens tinham lançado, que a sua missão era vir adorar o rei dos judeus. Interessante que mesmo passando a informação onde ele haveria de nascer, é importante que nenhum deles acompanharam os magos. Ninguém chegou assim e falou: olha, eu vou lá saber realmente se é verdade isso. Ninguém teve a revelação no coração sobre o que estava acontecendo, sobre a manifestação do céu. Então, amados, é muito interessante te ver isso, que os magos, eles vão, mas ninguém vai com eles. Por quê? Porque a ideia que percorre naqueles dias é uma ideia totalmente oposta à ideia proposta pelo divino. O divino está se manifestando, e já havia se anunciado sobre isso, que iria se manifestar em simplicidade, mas mesmo assim, as pessoas que estavam agora trazendo uma ideia pessoal, uma interpretação pessoal ou ilucrativa das Escrituras, não achava saudável, não via com bons olhos o nascimento de Jesus, ou como verdade a missão daqueles magos de se encontrar com o rei dos judeus. Então é muito interessante que às vezes isso acontece. As pessoas deturpam, as pessoas não conseguem enxergar o que Deus está fazendo, como Deus está se manifestando, e as pessoas não conseguem ter uma ideia clara sobre a verdade. Por isso elas andam confusas.
E mesmo tendo posse ou nas mãos as escrituras, elas não conseguem ter a revelação daquilo que está acontecendo. Então, Deus ele está se manifestando de uma forma em que aqueles que carregam aquela essência terrena, aquela essência religiosa, não conseguem entender e não conseguem compreender. Então, Jesus ele está se manifestando em simplicidade, Jesus está se manifestando e trazendo graça e nos mostrando como nós, igreja, também devemos nos comportar. Porque muitas das vezes, por não saber quem é Jesus, a gente vai no sentido oposto. A gente começa a viver caracterizado como Herodes, como os principais sacerdotes, como os escribas. A gente começa a ter uma ideia de quem é ele, sem ele ser do jeito que ele é. Então a gente começa a ter uma compreensão errada. E não é à toa que a ideia do luxo, da vaidade, do ter, percorre hoje sobre as comunidades evangélicas. Essa é uma grande verdade. Por quê? Porque não se está olhando para o Cristo bíblico. Então, quando você não olha para o Cristo bíblico, você vai dar muito mais atenção àquilo que é material e terreno do que aquilo que é verdadeiramente essência, ou aquilo que é verdadeiramente é o Evangelho. Então, as pessoas estarão com um olhar tão deturpado que elas estarão com Jesus, falando sobre Jesus, mas elas não estarão enxergando Jesus. Elas estarão com as escrituras nas mãos, com as Bíblias nas mãos, mas elas não estarão tendo ou fazendo uma interpretação ao mundo, ou fazendo uma tradução ao mundo de quem é Jesus de fato. Então, tudo isso por quê? Porque elas não enxergam quem é Jesus. Então, elas começam a se preocupar realmente com... nós temos até um podcast falado sobre movidos pelo templo de pedra, ou movidos por templo de pedra. Você pode estar ouvindo depois aqui, tá? Isso é muito legal. E a gente vive em uma geração que é movida pelo templo de pedra, e por ser movida pelo templo de pedra, ela não consegue entender a essência do Deus que ela diz que serve. Então nós precisamos entender esse nascimento. Esse nascimento está cercado de uma simbologia de simplicidade, de humildade e de denúncia. Porque Deus já está denunciando que ele não está naquele meio que se diz ter Deus. Então é uma denúncia muito grave, onde Deus não chama, não convida os moradores de Jerusalém, não convida ali aquelas pessoas que estão no centro daquela religiosidade, e Deus está realmente fazendo a festa do nascimento, e Deus não está fazendo com que essas pessoas participem, porque não é do interesse do Senhor, visto que Deus está se movimentando de uma forma, e eles decidiram viver de outra forma. Então é muito interessante, amados, mais do que nunca precisamos entender que é Jesus. Jesus ele está esperando de sua igreja essa essência de humildade, essa essência de simplicidade, essa essência de verdade. Porque observe bem, preste bem atenção em uma coisa. Uma das coisas que Cristo mais criticou foram os hipócritas. Os religiosos hipócritas. O cenário daquele momento era um cenário em que a maioria da população era pobre, meus irmãos. A maioria tinha gente que passava fome. Não é à toa que a busca era pelo pão. Então Deus, ele se manifestou da forma como o povo vivia, na simplicidade, na pobreza, na humildade. Porque a linguagem do céu não é hipócrita. Então nós vemos aí como a igreja também deve se manifestar. A linguagem da igreja, que carrega a essência do Cristo, que é simples, que é um escândalo para o mundo, por conta da sua simplicidade, é que ela em verdade traz essa essência, porque não tem como viver um Cristo fora dessa essência, ou seja, o que eu chamo de Cristo elitizado, né? O Cristo da elite. Preste bem atenção, o convite do Evangelho não é para o pobre ficar rico. O convite do Evangelho é para o rico ficar pobre. Não se escandalize com isso que eu estou falando para você, porque essa é a verdade. Vou repetir, o convite do Evangelho não é para o pobre ficar rico, mas é para o rico ficar pobre. Isso é um escândalo para a nossa geração.
Mas essa é a verdade do reino. Essa é uma verdade. Então, quem tem dois, dá um e fica com um. Quem tem o pão, parte no meio e divide com o outro. Você entendeu? Então, amados, nós precisamos entender que o céu não iria se manifestar da forma como Jerusalém estava vivendo, porque isso era hipocrisia. Porque o céu não vai se manifestar de uma forma, em uma linguagem em que as pessoas estejam vivendo de outra forma. Eu não sei se estou sendo claro, espero que esteja. Mas observe bem qual é a missão da igreja. Nós não podemos levar ao mundo um Cristo eletizado quando o Cristo é simples. Nós não podemos fugir da essência do Cristo da Galileia. E tudo isso começa da forma como a gente vê Jesus, como ele nasce. A gente consegue compreender isso só observando o seu nascimento. Imagine quando a gente for mais para frente. Então o nascimento de Jesus já traz essa denúncia. Jesus se manifesta na pobreza porque a maioria é pobre. A maioria é necessitada. Então, observe que a igreja também precisa ter essa preocupação. Às vezes a gente está gastando muito tempo com luzes, com painéis, com luxo, com coisas, com um lugar confortável. Mas a gente está nessa ideia do fariseu, a gente está na ideia de Herodes. Nós sabemos que Herodes foi um dos grandes construtores ali. Ele construiu muito para ganhar a simpatia do povo, ele reformou o templo, construiu várias coisas para ganhar a simpatia do povo, já que ele não era um judeu puro, e o povo tinha um pé atrás com ele. Então muitas das vezes a gente está carregando a essência de Herodes. A gente não está preocupado em levar a simplicidade de um Cristo, porque até então o mundo rejeita um Cristo simples. Só que a pergunta é, o que vamos viver? A Bíblia ou uma fantasia? O que vamos viver? O que está escrito ou o que a gente inventou? Essa é uma pergunta que não quer calar, não é verdade? Então veja Jesus, ele é simples, ele é humilde, ele está se manifestando em harmonia com aquilo que está ocorrendo. Ele está preocupado com cada pequenino, ele está interessado em viver com o povo. Veja Jesus, quem é Jesus? O amor é tão poderoso que ele se entrega, que ele se sujeita, que ele causa escândalo no céu e na terra para nos alcançar. Veja Jesus, a sua simplicidade. Veja quem é Jesus e não tenha medo de sua humildade, de sua simplicidade. Não tenha medo de viver de uma forma simples, porque hoje ser simples é escândalo. Ser humilde hoje é escândalo. Hoje a pessoa no mundo tem valor. E isso é no mundo. As pessoas têm valor se elas são influenciadoras, se elas conquistaram a atenção de fulano e de ciclano, se elas têm grau de importância no ecossistema. Mas as coisas do céu são diferentes. São diferentes e nós precisamos ver isso. A gente precisa ver se Jesus não está esperando de nós complexidade. Não viva de forma simples. Muitas das vezes a gente quer se relacionar de forma complexa e a gente não consegue. A gente vê a oração como algo complexo. A gente olha para a palavra como algo complexo. A gente começa a ter uma vida complexa, a gente começa a viver um criqui dali, uma situação daqui, a gente começa a achar que Deus é assim, é assado, e a gente não consegue ver a sua simplicidade, o seu convite para uma vida. Às vezes a gente está tão desgastado pelo movimento para manter o templo de pedra, envolvido nos ritos religiosos, que a gente acaba esquecendo o Cristo que nasceu e que veio para nos dar vida, para reinar dentro de nós e para exaltar o nome do Pai, e que nós possamos ver esse Jesus.
Porque hoje as pessoas querem se sentirem importantes, as pessoas querem serem lembradas, as pessoas querem serem ovacionadas. E não, vamos lá, vamos bater aplausos, sucesso, fogos. O mundo está nesse caminho, a igreja de Cristo não. As pessoas querem serem notadas a qualquer custo. Nós não estamos nesse caminho. Eu sempre digo, amados, os resultados não justificam os meios. Não é porque a gente está tendo resultado que a gente pode usar um meio qualquer ou o meio que a gente acha que tem que usar. Não, nós precisamos entender que os resultados não justificam os meios, e o céu, ele não está assim atrelado no seu resultado, ele está olhando os meios como você vive, e os meios que a igreja deve viver deve ser atrelada ao Evangelho. Então preste bem atenção, não tenha vergonha da manjedoura, não tenha vergonha de Belém, é pequena, ninguém dá nada. Não tenha vergonha do estábulo, olha, ele está no estábulo, faça como os magos, se dobre diante dele, reverencie ele. Quantas das vezes, amados, essa ideia, a ideia de vaidade tem varrido a mentalidade dos cristãos modernos, ao ponto que eles não se organizam em torno do Evangelho, eles se organizam em torno da estrutura, porque vale muito mais a estrutura do que aquilo que está sendo dito lá dentro. Então, eles não estão preocupados, é por isso que existe um investimento forte na estrutura, né? Hoje a gente vê comunidades inteiras destinando 80%, 90% do que é arrecadado para a manutenção da estrutura, ou seja, deixando de viver o cristianismo como se deveria viver, para estar investido em algo que Cristo não viveu. O nascimento de Jesus é uma denúncia, meu irmão e minha irmã, que a estrutura não é o foco do céu. É uma denúncia que agora não é mais um templo de pedra, agora é um templo de carne. É uma denúncia que não é mais o luxo, não é mais que essa vaidade, essa coisa que o homem criou, essa coisa fantasiosa, não é respaldada pelo céu. Que nós não podemos viver outro Jesus, mas precisamos ser fiéis ao Jesus do Evangelho, ao Jesus da Bíblia. Então, guarde isso em seu coração. Nós encerramos esse podcast, que é o primeiro que vai vir mais, sobre quem é Jesus. Mas observe como ele nasce, observe o lugar que ele nasce, observe como as pessoas olham. Para muitos era um desprezo, mas o céu estava ali. O Rei dos Reis se manifestando naquilo que não é lógico ao homem. Que nós possamos entender Jesus, veja Jesus. Saia dos lugares de vaidade, desses lugares de orgulho, de se sobrepor sobre o outro. Entenda o Cristo que nasceu em Belém, o Cristo que nasceu em um estábulo, que nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Entenda o seu nascimento, veja a sua essência. Nós não podemos hoje olhar para um Cristo que nos entrega uma visão maravilhosa do seu nascimento e oferecermos ao mundo um Jesus totalmente oposto daquilo que ele é. Que o Senhor nos ajude. Estamos encerrando mais um podcast. Obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de compartilhar com outras pessoas para que todos possam ver o Evangelho. Deus te abençoe. Que o Eterno continue te favorecendo. Um grande abraço. Até a próxima. Fica com o Pai. Tchau, tchau.